Então, pessoal, eu resolvi fazer uma apresentação baseado no conteúdo da palestra para as pessoas que de repente não vão conseguir assistir por conta da troca do dia. Bem, então, de qualquer forma, vamos ter esse material online. Meu nome é Felipe Melo, sou coordenador tecnológico do Instituto Usina Social, que faz gestão das naves, né, das 6 naves. Quem tiver alguma dificuldade e precisar entrar em contato comigo, eu deixo aí meu e-mail, filipemelo@institutosinasocial.org, né? E aí o que a gente vai tratar nessa palestra, né? O objetivo dessa palestra é ajudar o pessoal nesse momento aí de isolamento social a conseguir se virar com problemas técnicos, né? As pessoas que às vezes não têm muito acesso, as pessoas que às vezes não têm muito conhecimento técnico. A gente vai tentar ensinar alguns macetes aqui, né? Não vou entrar em ponto a ponto de solução técnica, porque demoraria muito tempo, mas eu vou ensinar os macetes de qual é a melhor maneira de se virar, né? Seguindo algumas dicas. Beleza. O Juninho tá de quarentena, né? Quem é o Juninho? O Juninho é aquela pessoa que às vezes nos ajuda, é, uma pessoa que sempre dá suporte pra gente, um técnico, uma pessoa, um conhecido, um parente, que nos dá ajuda nesses momentos, às vezes, de problema técnico, né? Que a gente precisa fazer uma instalação ou alguma manutenção. Então, como sobreviver, né, numa questão técnica, né, que a gente está querendo dar o foco, com o isolamento social, quando você não tem mais acesso às lojas, né? As lojas estão fechadas, os técnicos em quarentena e muito trabalho remoto, né? Tudo está sendo feito remoto, tudo está sendo feito via computador, celular. E aí, e se der problema, o que a gente pode fazer? Então, quais são os truques dos suportes, né? O que os suportes possuem aí de técnica que normalmente usam, que vocês podem aprender para conseguir se virar, para conseguir resolver os seus problemas. Bem, então quais são os truques dos suportes, né? A gente pode citar três aqui que a gente vai falar nessa palestra, né? O uso do Google, a utilização dos fóruns técnicos e a utilização dos sites das fabricantes, representantes, das montadoras, né? Os sites originais dos equipamentos. Bem, então, para começar, a gente inicia aqui no Google, né? O Google é um grande sistema hoje, né? Ele está ligado a sistemas que estão na nuvem, aos drives, né? Os famosos drives. Mas só que ele começou como um buscador. E até hoje ele é um grande buscador e eu vou mostrar alguns pontos que você, utilizando o Google de maneira correta, você vai conseguir trazer bastante ajuda, né? Você vai conseguir encontrar bastante informação para poder sair do outro lado. Bem, quais são os pontos que a gente vai falar aqui, né? Quais são os macetes da utilização do Google, né? Um deles é a utilização das aspas, ter um método de usar palavras-chave para buscar, usar o sinal de menos ou if para poder excluir algumas palavras e saber filtrar os resultados, né? Então, no caso do uso de aspas, aqui eu estou usando o exemplo que eu coloco o meu nome. Se você colocar um nome, né, várias palavras no buscador, pode ser que ele venha com combinação meio confusa aqui. Então, você às vezes precisa de usar as aspas para ele tentar trazer exatamente essa palavra. Bem, quando eu tento usar meu nome aqui, eu acho que ele está trazendo o meu nome de forma exata, sem precisar usar as aspas. Ó, tá vendo? Ele está trazendo de forma exata, sem precisar trazer sem precisar usar a aspa, apesar dele ter dado quis dizer aqui, né, com Melo com L. Às vezes acontece isso dele tentar te dar uma correção. Mas eu encontrei um exemplo aqui bom de um nome que eu montei, que eu combinei os sobrenomes, que ele parece que está trazendo outra coisa, não o nome exato. Tá vendo aqui, ó? Tiago
de Azeredo Santos. Tiago dos Santos Azeredo. Ele inverteu aqui, então não é a mesma pessoa. Como é que eu faço para buscar exatamente isso aqui? É só eu botar aspas. Eu botei as aspas. Ele vai trazer exatamente o que eu tô pedindo, entendeu? Sem causar essa coisa de mudança, de combinação, ou trazer um pedaço ou trazer outro, beleza? Então as aspas são bem legais para esse ponto. Segundo ponto, tomar cuidado na utilização de muitas palavras quando você vai fazer uma busca, né? A melhor forma é você buscar exatamente pelas palavras que fazem sentido, né? Pela raiz do problema. Então, se eu chegar e buscar, ontem liguei meu computador e ele começou a fazer barulho, talvez você não encontre uma solução. Pode ser que sim, mas pode ser que não. O mais certo de encontrar a solução é quando você usar as palavras com, como é que eu vou dizer? As palavras que têm mais peso, né? As palavras que têm que realmente fazem o maior sentido naquela busca. É o que a gente chama de palavras raízes, né? Então, se eu chegar aqui e buscar ontem liguei meu computador e o que eu botei lá? E ele começou a fazer barulho. Eu tenho muitas palavras. Então ele pode trazer, hoje, que nem foi a palavra ontem, ele começa a tentar fazer ligações. Então ele vai, ontem. Então não é bom. O legal é você buscar o que é a palavra-chave. Então, meu computador começou a fazer barulho, ou computador fazendo barulho, né? Computador fazendo barulho. Ah, Felipe, mas talvez se eu usar outras palavras, pode ser que eu encontre mais coisas. Então, a gente tem que pensar o que é necessário, né? Deixar o mais conciso possível a busca, né? Bem, então o próximo passo é a utilização do hífen ou sinal de menos, né? Nesse caso ele seria a mesma coisa. No exemplo aqui eu estou usando o Windows e o Windows menos Microsoft. O que significa isso? Se eu buscar o Windows, ele além de trazer o Windows com informações de Microsoft, trazendo informações, né, do sistema operacional e tudo mais, mesmo sendo a palavra Windows, só não sendo Windows, ele também vai trazer a janela, né? A janela, né? A tradução de Windows, janela. Então, ele vai trazer coisas que não é bem aquilo que de repente eu quero nesse momento. Então aqui a gente pode fazer duas coisas, né, na verdade, né? Eu posso, se eu quero tirar totalmente e eu quero, por exemplo, que seja o objeto janela que eu esteja buscando, se eu quero que só seja janela, eu não quero que tenha nenhum vínculo com a Microsoft, eu posso usar o menos, tá? Menos. E aí ele vai procurar trazer coisas que não está ligado ao sistema operacional. Mas se eu quiser o contrário, que é justamente incluir somente a Microsoft, não trazer a janela, né? Que acaba até sendo o exemplo que eu estava dando inicialmente, a gente troca por menos e o contrário seria mais, né? E aí ele só vai trazer coisas da palavra Windows vinculado ao sistema operacional, ao sistema, à marca Microsoft. Beleza? Então, saber usar o if e tanto menos, e nesse caso até eu mostrei o exemplo de usar o mais, ele facilita isso pra gente, porque ele restringe a busca. Ele pode tirar da busca uma tal informação que está vinculada àquele sentido, ou pode acrescentar. Beleza? Bem,
o próximo passo é, quando você está fazendo uma busca, às vezes é necessário você filtrar ainda mais ela. Então a gente tem uma ferramenta aqui no Google que ele facilita algumas coisas, né? Que está aqui nesse botão aqui, ferramentas. Ele é uma espécie de filtro, né? Ele, além de eu ter essa busca aqui, ó, eu posso restringir, que a dica que eu dou para vocês é você restringir por data. Porque o Windows, por exemplo, ele pode estar, né, se aqui fosse o Windows até, ele pode estar vinculado a sistemas muito antigos, né? O Windows é muito antigo, então ele pode datar coisa lá de 2004, 2008. E quando o meu problema é um problema que está vinculado a coisas muito novas, buscar, por exemplo, no último ano facilita para que eu tenha menos informação e uma informação mais centralizada, né? Reduz a possibilidade de eu ter coisa muito velha, eu estou lendo ali, não estou entendendo o que, que é, mas era um artigo muito antigo, tá? Então, é bom a gente ficar atento a isso. Eu coloquei aqui um ponto que é uma parte de dúvidas, né? Se vocês tiverem dúvidas, façam os testes e me mandem, né? Bem, então o segundo ponto que a gente tem aqui são os fóruns técnicos, né? O que são os fóruns técnicos? Os fóruns técnicos são sites especializados onde as pessoas colocam ali problemas, colocam ali questões, dúvidas. E quais são os pontos importantes dos fóruns técnicos, né? Os fóruns técnicos possuem técnicos participando, né? As perguntas que você colocar ali, às vezes, são as mesmas perguntas feitas por outras pessoas, né? Outras pessoas passaram pelo seu mesmo problema. Às vezes você nem precisa colocar perguntar. Na verdade, na maioria das vezes você vai encontrar questões que outras pessoas já passaram, né? Nossos problemas técnicos são problemas normalmente muito comuns. E você, no fim, se não encontrar o seu problema, você ainda tem a possibilidade de postar uma dúvida, né? Aqui eu citei 3 fóruns, tem outros, né? Mas 3 fóruns muito conhecidos, né? O Clube do Hardware, o Adrenaline e um fórum da Microsoft, né? As fabricantes, né? Representantes, elas possuem normalmente fóruns sobre os seus equipamentos, né? Sobre o seu uso, para ajudar os usuários, né? Então, se a gente abrir aqui o Clube do Hardware, só para olhar a estrutura dele, vou clicando aqui só para vocês verem como é que é, quem não conhece, quem nunca viu, também é um fórum. Então, aqui está o Clube do Hardware, aqui a gente tem a aba dele, né, aba com artigo e tudo mais. Normalmente a galera não pesquisa por aqui assim, vai no fórum e começa a pesquisar o seu problema. Normalmente quando você busca no Google um problema técnico, ele já te mostra, na maioria das vezes, fóruns. Mas um jeito que eu recomendo, caso você queira buscar um problema especificamente, por exemplo, no Clube do Hardware, é a gente voltar àqueles nossos macetes, né? Buscar aqui em cima usando o navegador Chrome, que é esse navegador aqui, é praticamente a mesma coisa que você abrir o www.google.com.br, né? Para quem não sabe, mesma coisa. Então eu posso chegar aqui e dizer meu monitor não liga. E aí a gente usar aquele macete, né? Aí eu vou digitar aqui, ó, www clube do hardware.com.br. Eu boto o endereço do site, é uma das formas. Eu poderia colocar palavras-chave, né? Voltando sempre àquelas questões. E aqui, ó, se eu der uma busca, ele provavelmente vai trazer coisas somente no Clube do Hardware. Meu monitor não liga mais. Vamos olhar a estrutura? Como é a estrutura dentro de um fórum? Então, a estrutura no fórum normalmente tem a postagem, né? A pessoa coloca lá o título do que aconteceu com ela, o que está acontecendo, qual é o problema dela. Depois ela coloca um texto descrevendo, normalmente passando especificações técnicas, às vezes tem imagens. O que acontece em seguida? Pessoas que vêm respondendo, tá? Existe, e aí vem um pouco das informações das pessoas, por exemplo, pontuação, reputação.
que ela tem, né? Desde quanto tempo que ela está no fórum, você consegue entrar e ver, né, qual é o status da pessoa. Mas existe. E aí vem nessa estrutura de resposta, tá? Faz a pergunta, vem a resposta, vem outros respondendo, e a pessoa dá um feedback do que ela testou e tudo mais. Existem fóruns que, além disso, ele possui a estrutura de dizer que aquilo é uma possível resposta, né? Quando ele dá um check. Em fóruns de hardware agora, eu não vi um exemplo e não está vendo na minha cabeça um exemplo. Mas no mundo de programação, tem um fórum muito conhecido, que é o Stack Overflow, que, por exemplo, é Python, que é uma linguagem de programação, Python não printa. E aí, ó, ele vai trazer aqui o Stack Overflow, que é um fórum também, só para mostrar uma outra estrutura para vocês, que ele vem mostrando possíveis respostas, tá? Isso aqui, quando é uma resposta mesmo, ele vem ticado de verde. Deixa eu procurar um outro que seja, de repente, uma resposta. Ó, esse aqui. Aqui, o autor aceitou como resposta. Então, procurar, às vezes, em fóruns, quando a gente tem essa estrutura, é melhor ainda. Porque aquilo ali serviu para alguém. Então, a gente tem uma estrutura mais assim, que é textual, onde a pessoa vai avisando e às vezes o autor dá um feedback dizendo: ah, funcionou, consegui resolver e tudo mais. E tem fóruns assim que você tem até uma estrutura de que alguém dá um check avisando: ó, isso aqui funcionou, eu testei e tudo mais, beleza? Então, existe vários fóruns. Então, o que eu indicaria de prática para vocês é buscar aí, meu computador não liga, e ver o que vai dando de respostas, né? Então, agora vamos para o terceiro ponto. Então, bem, como terceiro ponto, a gente tem os sites das sites oficiais, né, os sites das fabricantes. O que a gente possui lá? Informações oficiais sobre o produto, então a gente tem as especificações, drives e manuais. O contato do Fale Conosco, né, que seria o contato às vezes com o suporte ou com alguém que possa trazer algum auxílio. E contato, por exemplo, que também é um bom contato nas redes sociais, né? Por exemplo, que eu cito aqui o Facebook, que eu acho que funciona bem, né? O site das fabricantes, quando ele possui um Facebook, existe lá, na maioria das vezes, um espaço para você mandar uma mensagem que tem alguma orientação ali quando você não consegue mais ajuda, né? Então, no site das fabricantes, a gente possui, por exemplo, os manuais, né? Aqui eu boto um computador que existe nas naves para a gente usar, né? Por exemplo, eu estiver buscando esse equipamento aqui, né? Ele normalmente vai trazer o site da fabricante, que é a HP, né? É um equipamento da HP. Aqui dentro, se você for ver, a estrutura é sempre muito parecida. Você tem um lugar, por exemplo, para manuais, né? Então aqui a gente tem um manual digital. Caso você tenha até perdido o manual que às vezes vem em papel, você tem a possibilidade de ter um manual digital, né? E você consegue baixar aqui. Outro ponto que eu estou falando lá, tá até ali no slide, são os drives, né? Os drives são uma espécie de software, né? Que ele faz a ponte entre o hardware da máquina, né? Alguns componentes da máquina, com o sistema operacional. Às vezes, o mau funcionamento de uma máquina é por falta de drive, né? É por falta de firmware. Então a gente possui softwares também dos itens, né? Desses itens para te auxiliar. Então isso tudo existe de forma oficial no site da fabricante. Outra coisa que existe lá, que é o próximo ponto, né? Que eu falo aqui, tem a questão de manuais, os drives. E aí eu falo do contato, né? Nos sites da fabricante a gente também tem um lugar para a gente poder falar com as pessoas, né? É, um espaço só para o suporte, que normalmente ele dá telefone, ou às vezes ele pede para você fazer um cadastro. Acho que o da HP você pede para fazer um cadastro para depois você conseguir entrar em contato. E também tem os links aqui das representantes com dentro
das redes sociais, né? Então essa é uma maneira também de encontrar ajuda. Então, galera, esses são os 3 tópicos que eu queria falar para vocês. Espero ter ajudado. É bom vocês testarem, né? Fiquem testando, busquem, leiam. Qualquer dúvida, eu deixei lá aquele contato, né? Felipe Melo, com 2 L's, @ institutosinasocial.org. Aonde eu deixar esse vídeo também, provavelmente eu vou deixar um espaço para que vocês consigam colocar lá suas questões. Beleza? Então, um abraço e muito obrigado. Valeu!